Oi, turma, tudo bom? E aí, estamos preparados para mais uma videoaula? Hoje nós vamos falar sobre Primeiro Reinado, tá? Esse tema Primeiro Reinado corresponde ao governo de Dom Pedro I, né, de 1822 a 1831. E já vou começar falando para vocês que um dos primeiros desafios de Dom Pedro é buscar o reconhecimento, né, interno e externo para que se tenha uma independência. Internamente, algumas províncias contestavam ali a autoridade de Dom Pedro, como o Grão-Pará, o Maranhão, o Piauí, a Bahia. E lá no extremo sul, a província da Cisplatina, que mais para frente vai se transformar aí no Uruguai, tá? Dom Pedro, tô igual o Hortelino hoje, troca a letra, né? Mas tudo bem. Dom Pedro vai reprimir, né, com muita força, usando de violência essas contestações, estes questionamentos, essas coisas que questionavam a sua autoridade, elas vão ser reprimidas por Dom Pedro. E ele vai substituir isso por uma autoridade, na verdade, algo que lhe desse suporte, tá? Com confiança. E vai contar para isso com o apoio militar da Inglaterra, tá? Para reprimir essas coisas que eram questionáveis ao seu governo, quem ficava falando, quem fazia isso e aquilo. Ele vai arrumar uma forma de bloquear essas coisas, né? De parar com isso. E para isso ele vai usar a Inglaterra. O reconhecimento externo, ele vai ter ali no início a partir de 1824, né? Quando um país reconhece como o Brasil como independente. Que país é esse? Os Estados Unidos, né? Que, inspirados na doutrina Monroe, com o lema América para os americanos, vai reconhecer aí a independência do Brasil. E é claro, eles querem manter ainda o livre comércio que tinham com o Brasil lá desde 1808, né, com a abertura dos portos às nações amigas, assim quando a família real chega ao Brasil. Então, na verdade, os Estados Unidos não querem que acabe esse acordo, né, da abertura dos portos às nações amigas. E o reconhecimento português, que foi aí mediado pela Inglaterra. O Brasil vai pagar uma indenização a Portugal de 2 milhões de libras esterlinas e esse pagamento acontece com um empréstimo inglês. E o curioso é que quando Portugal recebe esse dinheiro, vai usar esse mesmo dinheiro para quitar parte de suas dívidas com a Inglaterra. Ou seja, o dinheiro sai da Inglaterra e vem para o Brasil. Do Brasil vai para Portugal e de Portugal vai para a Inglaterra. Na prática, o que significa isso? O Brasil assume uma dívida de 2 milhões portugueses, mas com a Inglaterra. Olha a ligação de novo, tá? O curioso, gente, é que a Inglaterra, na verdade, não reconhece a independência do Brasil ainda, não reconhece o Brasil como independente. Esse reconhecimento só vai vir em 1827 e os ingleses já tinham o Brasil como um devedor e para reconhecer, vai colocar algumas condições. E a principal condição, qual é? É a renovação do contrato de Tratado de Comércio e Navegação, feito em 1810, também quando a família real chega ao Brasil. É feito esse tratado de Comércio e Navegação. E vocês lembram, né, do que a gente já falou sobre essa matéria. Os produtos que chegassem da Inglaterra no Brasil teriam aí uns juros de apenas, sei lá, 14%, 15% no máximo. Enquanto os de outros países, você poderia chegar aí a juros de até 24%, 25%. Então, o Brasil só daria a preferência, logicamente, ao país que os juros é muito mais baixo, no caso, a Inglaterra. E não só o reconhecimento externo, tá, gente? Para um país se consolidar independente, ele precisa da consolidação da sua própria nação, da sua própria população. Por isso que geralmente se convoca para esses casos de você ter
o voto popular, você convoca uma Assembleia Constituinte. Na Assembleia Constituinte, todo mundo sabe que é uma reunião de deputados, pessoas escolhidas pelo povo para escrever um conjunto de leis para essa sociedade. Então, essa é a questão. A Assembleia Constituinte funciona porque ela é feita pelo povo. E aí, no caso, eu vou falar para vocês essa Constituição era século XIX, gente, isso era uma grande novidade, né? Para o século. E isso já foi um presente do quê? Do liberalismo político, com a ideia de que cada país deve escrever o seu conjunto de leis, o povo deve escrever o seu conjunto de regras e que essas regras devem ser respeitadas tanto pelo povo quanto pelo seu governante. Enfim, a existência de uma assembleia para criar uma Constituição mostra que o Brasil já estava dando passos ao progresso, que o Brasil estava progredindo para o futuro. E aí acontece que os deputados que se reuniram nessa Assembleia Constituinte são nada mais, nada menos que grandes latifundiários, donos de terras, donos de escravo, pessoas de posses, pessoas com muita influência. E eles queriam deixar como estava. Para eles não era interessante mudar nada. Não mudar nada na vida, né? Por quê? Eles queriam continuar com a escravidão. A escravidão para eles era uma mão de obra baratíssima, né? Eles não queriam mudar, eles queriam que a população pobre continuasse longe da política, que não tivessem direitos, que não buscassem os seus direitos. Então, o que eles vão fazer? Eles vão começar a elaborar uma série de normas, de leis, uma série de medidas. Para quê? Para que a população ficasse afastada do poder e também que o poder de Dom Pedro não fosse totalmente centralizado nas suas mãos. Por isso, essa Assembleia ela vai receber o nome de Assembleia da Mandioca, que defendia a visão dos três poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Mas de modo que Dom Pedro deveria respeitar essa divisão. Além disso, essa Assembleia decidiu que o voto deveria ser censitário, ou seja, vota quem tivesse também dinheiro, só vota quem tivesse posses, quem tiver renda. Só que com detalhe, o voto seria medido por alqueires, por terras, principalmente na produção e no plantio da mandioca. Por isso que essa Assembleia é chamada, recebe esse nome, né, de Assembleia da Mandioca, porque, na verdade, só votaria nessa Constituição quem pudesse provar provar assim, mediante renda, tá? Você tinha que provar que você possuía alqueires, que você possuía terras, que você era dono de plantações. E aí, quando Dom Pedro ele recebeu a notícia, né, de que essa Assembleia estava querendo limitar o seu poder, o que ele vai fazer? Ele vai ficar mega chateado, né? Lógico. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai dissolver essa Assembleia por completo. Ele vai rasgar a Constituição, vai falar que não, essa Constituição não vai ser mais utilizada. Enfim, a Constituição que estava sendo elaborada pelos deputados e ele, o que ele faz? Ele vai fazer assim, olha, então eu vou decidir agora que eu mesmo vou fazer a minha Constituição. E essa Constituição é outorgada. Olha só, outorga, gente. Outorga, quando vocês escutarem falar essa palavra na nossa disciplina ou em outra, outorga significa imposição. Ou seja, essa Constituição criada por Dom Pedro para acabar com a Assembleia da Mandioca, ela é outorgada, ou seja, ele impôs, ele vai colocar ela para funcionar e acabou. E ela tem que ser, por força do poder dele, ela vai entrar em vigência. Então, ele impôs à sociedade isso. A primeira Constituição da nossa história, né, que foi a Constituição de 1824, que tinha aí esses pontos, né? Nessa Constituição feita aí por Dom Pedro, ela
É a nossa primeira Constituição, tá? Em 1824. Ela vai seguir alguns pontos, tá? Essa Constituição vai permitir que continue a escravidão, mantinha o voto censitário, só que agora você não precisa mais provar, tá? A mesma feita, foi a mesma, no caso do voto censitário, feita pela Constituição da Mandioca, você tinha que provar. Essa de Dom Pedro também é assim, só que você não precisa mais provar, você não precisa mais comprovar sua renda com alqueires de mandioca. Mas ele impôs também o padroado. Padroado é quando você tem ali a aproximação do Estado com a Igreja Católica. O Estado brasileiro não seria mais laico. Lembrem, Estado laico, a gente já estudou sobre isso também. Cada um na sua religião, você não é obrigado a professar a mesma religião do outro. Você tem a sua, eu tenho a minha, e um respeita o outro. Isso é um Estado laico. O Brasil não seria mais laico, todos teriam que se converter ao catolicismo. Ou seja, seria um Estado religioso que teria que adotar o catolicismo como uma religião oficial. O imperador, no caso, ele poderia escolher até os membros do bispado, quem fazia parte do que dentro da ordem religiosa, tá? E até as ordens vindas de Roma, o imperador, se não desse autorização, ela não ia ser colocada em uso, né? No caso, a sua autorização. Então, em aproximação entre o Estado e a religião, isso é padroado. Lembrando, gente, Dom Pedro tinha muita influência, tá? Tanto que, nesse caso, quando ele fizer isso, né? Impor o padroado, as normas que o Papa mandasse teriam que ter autorização dele, senão não eram colocadas em prática no Brasil, tá? E um nome muito importante, o mais importante, na verdade, como Dom Pedro estava muito revoltado aí com essa divisão aí dos três poderes, ele decide criar o quarto poder. Ele era tão autoritário que ele decide criar o quarto poder. Como ele outorga as suas leis, ou seja, ele impõe as suas leis, essa lei não é posta em votação. Ele cria o poder moderador, tá? E esse poder moderador teria a missão o quê? De controlar os demais poderes. Os outros três poderes, os legislativo, judiciário e executivo, ficariam submissos ao poder criado pelo próprio imperador, que era o poder moderador. Esse poder poderia, no caso, tirar uma pessoa responsável por uma província. É como se fosse um governante hoje, um governador de um estado. Então, essa lei ele poderia simplesmente derrubar, tirar um responsável de uma província. Esse poder poderia determinar a dissolução da Assembleia, do Senado, da Câmara dos Deputados, ou seja, esse poder moderador, na verdade, garantia uma certa autoridade política para Dom Pedro I, e muitos vão dizer que isso é uma característica do governo de Dom Pedro, ou seja, o seu reinado é totalmente autoritário, recebe o nome de autoritarismo. Isso é uma característica muito forte no governo de Dom Pedro. E aí, com essas mudanças, muitas pessoas se revoltam pelo Brasil, afora aí. E uma dessas revoltas, durante esse primeiro reinado, foi chamada de Confederação do Equador. Essa Confederação do Equador vai defender aí um modelo de governo republicano e a adoção do voto universal. Essa revolta foi facilmente aí reprimida por Dom Pedro, muitos dos seus líderes foram executados, tá? E além desses problemas internos, Dom Pedro tinha que responder por questões externas. Enfim, na verdade, já estava se vendo que o modo de governo de Dom Pedro já não estava mais agradando, tá? Em 1825,
acontecia ali a Guerra da Cisplatina, que eu falei lá no início com vocês, que era uma província bem pequena, chamada de Cisplatina, que o Brasil anexou lá na época de Dom João VI, né, o pai de Dom Pedro, que eu falei até num vídeo que Dom Pedro ia perder essas terras, né, no caso. Na época a família real, né, chega aqui ao Brasil. E essa região era muito estratégica para o escoamento de determinados produtos, porque estava dentro de uma região conhecida como Bacia do Prata, Bacia da Prata, enfim. Essa região também era extremamente importante para os argentinos. E aí, quando se tem essa Bacia do Prata sendo importante para o Brasil e para a Argentina, logicamente, confusão, conflito, guerra entre Brasil e Argentina. Pelo controle dessa região, tá? E a consequência disso foi a criação, não digo consequência, mas o resultado disso foi a criação de um novo país, o Uruguai, que surge, né, na verdade, a construção a criação do Uruguai surge como olha, chega, acabou os conflitos, as tensões entre Brasil e Argentina, agora nós somos um país independente de qualquer um dos dois. Acontece que essa guerra, esse conflito foi péssimo para o Brasil, para os cofres brasileiros, porque já estava passando por uma crise financeira, né? A crise financeira já tinha se instalado no Brasil, e isso foi nada bom para Dom Pedro, tá? Dom Pedro I. E fora a crise financeira, teve também o assassinato de um jornalista, Lídero Badaró. Esse jornalista, ele era um crítico do governo de Dom Pedro. Ele era crítico da monarquia, ele era crítico do sistema de escravidão, ou seja, ele criticava várias coisas que aconteciam no governo de Dom Pedro e ele foi simplesmente morto. Ninguém sabe por quem, ninguém sabe por quê. Lógico que a culpa caiu em Dom Pedro, né? E algumas pessoas vão acusar Dom Pedro, falando, olha, foi Dom Pedro que mandou matar porque ele criticava o governo de Dom Pedro I. Já que Badaró, né, era inimigo de Dom Pedro. Dom Pedro ficou conhecido. Um outro também episódio que também vai marcar negativamente o governo de Dom Pedro I é um episódio chamado A Noite das Garrafadas. Nessa Noite das Garrafadas, Dom Pedro faz uma viagem a Minas Gerais e quando ele retorna é recebido pelos seus apoiadores, né, com uma grande festa. E aí, a população brasileira, que já estava passando por uma situação financeira difícil, crise, fome, falta de trabalho para as pessoas, eles vendo uma festança e ficam indignados com aquilo. A população está sendo desprezada e a população passando fome, né? E agora vê uma festança com comes e bebes, ou seja, eles começaram a vaiar, a xingar a todas aquelas pessoas que estavam apoiando Dom Pedro, né? E aí, aquelas pessoas que estavam apoiando Dom Pedro começam a jogar garrafas na população. A população, eu acho que eles pensaram que a população fosse correr, mas não. A população pega as garrafas e começa a jogar também no grupo de Dom Pedro e vira maior confusão, que faz com que, na verdade, essa Noite das Garrafadas teve muito gente machucada, né? Logicamente, né? Mas isso faz com que Dom Pedro perceba que as pessoas, na verdade, odeiam ele, estavam insatisfeitas com o seu governo. Já não estava mais agradando aquela forma de governo que ele fazia. E para completar, o pai dele morre em Portugal, né? Dom João VI morre, né, em Portugal em 1826. Aí vai causar uma crise dinástica em Portugal, porque quando Dom João VI morre, eles querem que Dom Pedro I volte para Portugal. Só que agora ele é imperador do Brasil e ele manda e desmanda aqui no Brasil e não vai querer voltar para Portugal, que já tem uma monarquia constituinte, ou seja, o rei reina, mas não governa. E aí o que ele vai fazer? Ele vai mandar o seu irmão mais novo, Dom Miguel, no lugar dele, que ao chegar em Portugal, começa a se revoltar com o irmão, tenta tomar o trono para si. Dom Pedro fica numa sinuca de bico, eu volto ou eu fico, né? E eu vou para Portugal e assumo o trono, ou eu fico no Brasil e continuo sendo imperador com pessoas me odiando.
Aqui no Brasil, o seu reinado já está muito mal. As pessoas o detestam, já não querem mais, revoltas. Lá em Portugal, as pessoas estão clamando para que ele volte, porque seu irmão está tentando, na verdade, tomar o poder. E, por causa disso, em 7 de abril de 1831, ele retorna para Portugal, ele resolve abdicar, né, do seu poder, né, do seu trono. Ele vai decidir ficar em Portugal, para que lá ele consiga restabelecer o seu trono. Aqui no Brasil, ele deixa seu filho, né, Dom Pedro II, que não tem ainda condições de assumir, porque ele deixa o filho no Brasil aqui com 5 anos. Nessa época, é instaurado o período regencial, né, que é até quando ele possa assumir. Dom Pedro II fica aqui no Brasil com o seu tutor, José Bonifácio. Isso é uma outra parte da matéria, que não está na nossa agora, de primeiro reinado. Primeiro reinado vai falar só nessa parte de Dom Pedro I. Eu espero que vocês tenham entendido, mas, como eu sempre falo, nós estamos aqui para tirar as dúvidas. Qualquer coisa é só me chamar. Um beijo, fiquem com Deus.